Muito bem, vamos lá então. Exatamente, Nando, nesse ciclone no Paraguai fez um vento vindo do sul aqui meio desavisado, provocando ali alguns inconvenientes para nós. Hoje, então, como eu disse, o Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais, capítulo 6, Lei de Destruição. E a gente vai estudar o item 1, Destruição Necessária e Destruição Abusiva. Antes da gente começar, porque nesse capítulo, quando Kardec toca nesse assunto, essa é a irmã mais velha dela, quando a gente fala sobre esse capítulo, Kardec tem uma preocupação, principalmente nesse item 1, ele tem uma preocupação muito grande em falar sobre a destruição entre os seres vivos. Né? Então, o homem provocando transformações, os animais entre si, o homem com relação ao meio ambiente, então sempre provocando essas mudanças. Né? Mas antes da gente falar sobre essa questão das nossas relações interseres propriamente dita, é importante que a gente elabore de uma forma correta, de uma forma coerente, o conceito de destruição. Quando nós falamos que essa palavra, normalmente sempre surge na nossa mente catástrofes, sofrimento, dor, porque destruir aquilo que nós construímos, ou destruir aquilo que para nós tem um determinado tipo de valor, sempre provoca em nós um efeito negativo, jamais um efeito positivo, a não ser que seja direcionado para alguém por quem nós alimentamos algum tipo de antipatia. Mas a destruição, dentro de uma perspectiva mais abrangente, dentro de uma perspectiva mais elevada, ela significa transformação, mudanças. E se nós estamos envolvidos nessa mudança, naturalmente nós sentimos o efeito de todo o seu abalo, de todo o seu choque. Mas se nós pudermos elevar a nossa consciência e ter uma visão mais abrangente de tudo aquilo que diz respeito àquele ambiente, àquela situação, tendo uma perspectiva a longo prazo, né, ou seja, um momento em que antes de se construir aquele objeto que nós estamos admirando, antes dele ser construído, alguma coisa já existia antes. Então, na verdade, ele foi destruído, depois construído, depois destruído de novo, depois construído, e assim vão se sucedendo as várias etapas. Portanto, essa ideia de destruição, levando esse conceito de dor e de sofrimento, ele parte do princípio de que nós alimentamos um apego muito grande por tudo aquilo que envolve o nosso mundo material, já que no mundo espiritual nada pode ser destruído. Então nós lamentamos quando o local onde a gente mora é destruído, nós lamentamos quando o nosso corpo físico é destruído, e aí então nós entendemos como sendo a morte, e a morte para nós ainda tem traz para nós uma imagem bastante problemática, bastante difícil de nós aceitarmos, porque ela está muito relacionada com perda, muito relacionada com mistérios, com sofrimentos, mas tudo aquilo que diz respeito ao mundo material tem que ser transformado. Como diz aquela velha passagem trazida por esses nossos pensadores, diz que na natureza nada se cria, né? Nada se perde, tudo se transforma. E partindo dessa visão, a gente começa a analisar o nosso mundo hoje. Quando nós encontramos uma aeronave que cai e junto dela pessoas que desencarnam e também destroem o local onde há aquele grande impacto, tudo está se transformando. Aquele metal que tomou aquela forma de uma aeronave chegou numa condição onde ele vai ser transformado em alguma outra coisa, numa sucata, ele vai ser transformado numa fuligem que para a natureza tem ali o seu valor. Os corpos que que desencarnaram, são compostos orgânicos que se transformam e retornam para a natureza. Então o princípio espiritual está sempre mudando de ambiente, mudando de um local para outro, de uma dimensão para outra, fazendo parte desse ciclo incessante de desenvolvimento, de evolução. Mas a matéria com a qual nós nos relacionamos estão sempre se transformando. Por isso que a gente percebe, né, que a dor e o apego são ali os dois ganchos principais que nos prendem a essa questão negativa da destruição. Então, destruir é o oposto de construir. E se o oposto
de construir significa você desfazer aquilo que estava feito para começar uma nova concepção, nós percebemos que emocionalmente, sentimentalmente, não tem nada a ver com isso. Somos nós que colocamos esse elemento de colocar assim, olha, os meus sentimentos estão envolvidos por aquela pessoa, envolvidos por aquele objeto, e por isso então eu sofro. Mas tirando o elemento afetivo, o elemento sentimental, as coisas simplesmente se transformam por si mesmas. Nós não nos damos conta. Vai com Deus, Paulo, bom trabalho, bom dia. Nós não nos damos conta do que acontece nos ambientes naturais aqui do nosso mundo, onde o homem não habita, onde o homem não participa. Eu me lembro, na época em que eu era escoteiro, ainda garoto, e nós fazíamos as nossas jornadas ecológicas, fazíamos os nossos acampamentos, e escolhíamos alguns locais que não eram habitados, alguns locais que eram muito pouco frequentados. E aí então chegávamos com os nossos apetrechos, com os nossos grupos, né? E começávamos ali então a cumprir a nossa programação de atividades. Mas o interessante é que quando nós chegávamos no local, a gente via árvore caída, a gente via algumas vezes animais mortos por doença, seja lá por que for. Nós víamos ali algumas ribanceiras que simplesmente deslizavam. Nós víamos ali córregos que eram contidos por pedras ou por madeiras que ficavam ali, então ele se alagava e começava a se esparramar por outro terreno, destruindo o que ali havia. E aí nós percebemos que esse ciclo de destruição da natureza, ele independe de qualquer situação afetiva, mas ele simplesmente age pela sua própria lei, pelas suas próprias condições. E aí, então, se por acaso uma árvore cai, a árvore caiu porque ela estava numa condição já de degradação, que ela não conseguia se sustentar, e aí então ela desabou, caiu ali, começou a apodrecer, e ali então ela retornou exatamente para aquele seu ambiente natural, que é a terra, se desfazendo e depois se renovando, e naquele mesmo local onde aquela árvore tinha desabado, onde aquela ribanceira tinha deslizado, ali estavam então nascendo novas plantas. Então a natureza, ela age por si mesma, tirando nós, que somos os seres vivos mais evoluídos, né, nessa nossa escala terrena, onde nós temos ali os homens, né, ocupando o topo dessa escala. Nós observamos então que nós damos valores para esses processos. O nascimento para nós é uma maravilha. A gente vai, por exemplo, num berçário e encontra ali as crianças nascendo. Todo mundo se emociona, todo mundo fica ali na vidraça, né, do berçário, aquela criancinha com carinha de joelho, e um chorando, outro tirando foto e tudo mais. O processo de nascimento, ele é algo absolutamente natural. A natureza faz isso o tempo todo. É um passarinho, é uma cobra, é uma formiga, todos eles estão nascendo constantemente. E a gente não fica dando valor afetivo para aquilo que não nos diz respeito. Tranquilo, filhinho. Aquilo que não nos diz respeito. Agora, quando nos toca de alguma forma, aí então a gente se envolve emocionalmente. Então, nascimento e morte faz parte desse processo. Se você encontrar, irmão X, algum bebê que não tenha carinha de joelho, você me fala, porque todos eles são iguais, né? A gente tem ali um joelhinho que é mais escuro, um joelhinho que é mais claro, um joelhinho com olhinho puxado, outro sem olhinho puxado, mas todos eles são iguais, né? Depois que ele vai tomando forma. Então a gente vê que nascer e morrer faz parte desse processo natural. O componente afetivo, mais uma vez, o componente emocional, é por nossa conta, de acordo com o valor que nós damos para aquele objeto da nossa atenção. Por isso, então, quando se fala em lei de destruição, a gente tem que tirar esse conceito de sofrimento e de dor e pensar em transformação. Se um ser vivo, entre aspas, é destruído por um processo natural ou por um acidente, seja lá como for, na verdade, aquele corpo físico está se transformando e o espírito continua vivo, mudando de dimensão existencial, dando continuidade na sua evolução. Então essa coisa de nós perdemos, ele morreu, coitadinho e coisa e tal, isso é tudo de nossa parte. A natureza faz isso o tempo todo. Se a gente vai na África e a gente começa a observar os animais das savanas africanas, nós vemos ali eles caçando, se alimentando, morrendo de doenças, absolutamente natural. É o processo de evolução. O Roqueiro colocou, bom dia, meu amigo. Mas se o ser humano morre, certamente ele vai entrar em um estado de decomposição, o corpo físico dele, lembrando disso, né? Certamente o material orgânico será útil para o solo. Bom, mas se vocês acreditam que podemos retornar a viver, creio que vocês não estão dizendo materialmente. Certamente que não, porque a matéria diz respeito ao corpo físico, né? Nós falamos do princípio inteligente, que ele é imortal. Independente da religião, todas as religiões são espiritualistas. E sendo espiritualistas, é porque elas consideram o elemento espiritual. Seja ele de que forma for, seja ele de onde ele venha, seja ele para onde ele for.
quando você destrói a matéria, onde esse princípio espiritual, com o qual esse princípio espiritual se encontra vinculado, a partir do momento em que ele é destruído, o princípio continua. Então nós que sofremos por causa disso, porque nós nos apegamos àquela forma, nos apegamos àquela condição. Me lembro de uma história de uma rainha, na época em que havia uma ligação muito próxima entre Portugal e Espanha. O nome dela era Maria, a Louca, né, o nome que era dado para ela. E ela então era apaixonada pelo seu marido, porque ele era um homem que tinha ali os prazeres, né, tinha um prazer muito grande pelas festas, pelos relacionamentos com outras mulheres e coisa e tal. Mas mesmo assim ela era absolutamente apaixonada por ele. E aí então depois de um tempo ele ficou doente. Não me lembro exatamente qual era a causa, mas ele era jovem quando ele chegou naquela condição, e ele veio a morrer, veio a falecer. E ela era tão apegada àquele homem que ela pegou o seu corpo, colocou num caixão, e ela guardava dentro do seu castelo e não permitia que ele fosse enterrado. Tamanho o seu apego que ela tinha para aquela forma do homem que ela amava. Então essa visão distorcida que nós temos, acreditando que nós somos a matéria, que nós, seres vivos, dependemos dessa matéria para darmos continuidade, aí então nós começamos a evoluir, né? Essa questão, Roqueiro, se nós pegarmos, por exemplo, a ideia de que o espírito precisa ser medido pela nossa ciência material, a gente jamais vai conseguir encontrar alguma coisa. Seria mais ou menos como se você pegasse a felicidade e colocasse num laboratório de física para eles medirem o que é felicidade. Então a gente lembra que a ciência material ela diz respeito às leis materiais, né? A física quântica ela entra num campo energético, e o espírito ainda ele é constituído de um elemento que ainda não pode ser medido, né? Exatamente, pois é, a ciência material, a física não pode medir isso, então cada elemento tem que ser medido de acordo com as suas características. O espírito começa a ser entendido agora de uma forma diferente. Para isso é necessário que você desenvolva uma nova forma de analisá-lo sem ser isso, né? Pois é, mas a gente está falando de física, né? Você colocou, né? A física quântica não conseguiu medi-lo. Assim como a física quântica também não consegue medir a felicidade. Então a gente tem que lembrar que cada elemento tem que ser estudado pela ciência que diz respeito a ela, que tem os elementos necessários e tem uma compreensão dela. Não adianta a gente querer generalizar e imaginar que o matemático consegue entender, por exemplo, o que acontece emocionalmente com uma pessoa. Tudo no seu devido lugar, tudo com os seus devidos equipamentos, quando é possível. Aquilo que é etéreo, a gente não pode ainda medir, né? Não, tranquilo, Roqueiro, seja bem-vindo sempre. É importante porque é muito comum isso que você colocou, talvez seja por isso que hoje nós temos uma diferença muito grande, uma distância muito grande entre a realidade do nosso mundo hoje, visto pela ciência, e as religiões que vivem num patamar separado. Então existe um abismo separando esses dois elementos que fazem parte dos seres humanos. O homem depende do mundo material, e o homem depende, ainda que psicologicamente, se você quiser, ainda que emocionalmente, depende das religiões. Aí você pensa assim, mas a religião é verdadeira? Alguns vão dizer, mas a fé é uma questão particular, a fé é psicológica, a fé é isso, a fé é aquilo, sendo que a ciência material não pode ultrapassar essa barreira porque ela não tem condições para isso. Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, ele trouxe para nós um conceito interessante. Ele diz assim, nós viemos trazendo uma nova ciência, naturalmente uma ciência analítica, porque ela não pode ser uma ciência dentro dos métodos tradicionais que usam laboratório para fazer uma investigação, e ela diz assim, os métodos científicos podem chegar a essa causa, podem entender a causa e o efeito. Hoje você está aqui vivo, você pensar, você falar, você sentir, depende de uma causa. Qual é essa causa? Aí então, através de métodos científicos, a gente começa a analisar. E através dos recursos que o próprio ser humano tem, mas que não é reconhecido, como por exemplo, você desvendar o mundo espiritual através da comunicação com os espíritos. E isso vem sendo estudado também pela ciência. Hoje, quando se fala, nós vimos recentemente a psiquiatria, que estuda a vida após a morte, experiências de quase morte, a transcomunicação instrumental. Então, ainda, a gente lembra que a ciência está engatinhando nesse setor, mas só o fato dela voltar os olhos para isso e tirar assim, olha, eu não vou estudar espírito porque espírito é coisa de religião. Na verdade, o espírito não é coisa de religião. O espírito, ele é o que é.
Agora, entendê-lo já é um desafio que a nossa sociedade vai precisar evoluir para poder estudar, né? Então, cada coisa vem no seu tempo e a gente já avançou bastante com relação a isso. Antigamente, você falava em espírito, você falava de religião. Hoje, você fala de espírito, você fala de um elemento do mundo fora da matéria. Já é uma evolução significativa. Já não tem rótulos, já não tem camisa, já não tem bandeira. Né? Então, assim, é sempre importante a gente evoluir nesse nosso pensamento para poder quebrar essas barreiras de preconceito que hoje a sociedade infelizmente ainda tem. Né? Mas vamos em frente, pessoal. Aqui então, quando se fala de destruição, como a gente colocou, tudo faz parte, tudo faz parte desse processo de transformação. Aqui no nosso livro dos Espíritos, portanto, no primeiro item, destruição necessária e destruição abusiva, como nós comentamos inicialmente, nós temos aqui uma visão de Kardec quando ele fala do relacionamento do ser vivo com o ser vivo. Essa ideia de um ser vivo destruir o outro ser vivo. Olha a palavra destruição como ela fica pesada. E a gente pensa assim, tá, mas um ser vivo com outro ser vivo. Você liga a televisão, sintoniza no Discovery Channel, no Animal Planet, no National Geographic, que são programas, são canais que trazem documentários, e a gente vê então a vida animal. Aí você vê uma coruja se alimentando de um rato, você vê uma cobra se alimentando de um passarinho, você vê uma formiga se alimentando de um gafanhoto, você vê um leão se alimentando de uma gazela, um crocodilo de um zebu. E assim então a gente vai mostrando que nesse caso a gente pergunta assim, como é que pode haver a destruição da natureza, né, a destruição do ser vivo pelo próprio ser vivo? Mais uma vez, a ideia da destruição é uma concepção nossa. Mas a natureza está se transformando. E aquele leão que destruiu, entre aspas, aquela gazela, na verdade, o princípio vivo daquela gazela está passando por um processo de evolução. Mas que na nossa visão a gente vê simplesmente a coitadinha sendo lá esquartejada, sendo lá destroçada pelo leão faminto. Mas o princípio vital daquele animal, ele então passa por um processo de transformação, avançando em mais uma etapa evolutiva, agora entrando no mundo espiritual. O seu corpo serve para a carne, para alimentar a carne, a gente sabe disso. Os animais carnívoros dependem disso. Agora vamos supor o seguinte, certa vez eu coloquei isso numa aula de ciências que eu estava dando, em que a gente pensa assim, tá bom, vamos fazer de conta então que a gente não precisa matar os animais, que todos eles vão se alimentar simplesmente de plantas. Todos os animais se tornaram vegetarianos. Quanto tempo a gente acha que esses animais vão demorar para destruir os vegetais? Quanto tempo a gente acha que eles vão conseguir, que a natureza vai conseguir repor aquilo que é necessário para eles se alimentarem? Perceberemos que, tirando os carnívoros dessa escala, dessa nossa cadeia alimentar, haverá um superpovoamento de herbívoros, consequentemente eles vão se alimentar de todos os vegetais, e aí, então os vegetais não nascerão mais, serão extintos. Aí depois de um tempo a gente entrará no mesmo processo da extinção dos dinossauros. Que então já não tem mais alimentação para todo mundo, o clima fica desequilibrado, chega uma hora então que o mundo é destruído. Olha a destruição mais uma vez, na verdade o mundo começa a ser transformado. Então essa cadeia alimentar, tendo ali aqueles que são os decompositores, aqueles que se alimentam das decomposições, como bactérias e fungos. Nós temos aqueles que são os geradores do próprio alimento, que no caso são algumas bactérias. Temos as plantas que geram o próprio alimento, e temos aqueles que são os consumidores. Então percebemos ali que de todos esses elementos, seguindo aqueles que são os produtores, os consumidores e os decompositores, todos eles fazem parte de uma cadeia para manter o equilíbrio da natureza. Imaginemos na época em que o nosso planeta não era habitado pelos homens. Não era habitado pelos homens. Eram apenas os animais que viviam entre si. Era uma harmonia perfeita. E como nós lemos, como eu disse para vocês o trecho daquele filme As Pontes de Madison, quando o fotógrafo disse para aquela que era a sua namorada, né, temporária naquele momento, disse para ele assim que o mais interessante de você olhar para a África é que ali não tem julgamento. A ética humana não se aplica na ética da natureza. Porque a gente julga, né, que nossa, é errado o leão matar aquilo tudo, é errado o outro fazer aquilo, o animal fazer aquilo com o outro. Na verdade, a natureza simplesmente segue o seu próprio equilíbrio. E essa é a beleza de quando nós observamos a natureza sem colocarmos os conceitos humanos, cheios de preconceitos, cheios de limitações.
Então ali no caso da África, por exemplo, quando a gente observa, a gente vê simplesmente a maravilha da natureza agindo. E a destruição, mais uma vez, fica por nossa conta. Porque é interessante a gente ficar se impressionando com essas situações que acontecem. Não conseguimos, por exemplo, assistir a um documentário onde mostra ali um animal destruindo o outro. É horrível a gente ver isso, porque é uma coisa muito sanguinária. Mas de repente a gente liga a televisão e vê um assassino que matou uma criança. Se depender de nós, a gente vai querer fazer a mesma coisa com ele. Então, de repente, os nossos valores se modificam pelo fato de nós colocarmos o elemento emocional para fazer um julgamento. Se eu estou tranquilo na minha casa, eu não aguento ver aquilo. Mas se eu estou na minha casa revoltado, eu quero fazer justiça com as próprias mãos. Aí então eu quero ser o elemento causador daquela destruição, destruindo aquele indivíduo que é incompatível com a sociedade, que provocou aquela tragédia. Me lembro de uma época na França, faz mais ou menos uns 10 anos, em que alguns médicos foram julgados pelo Tribunal Federal da França por permitirem a transfusão de sangue em pacientes com sangues contaminados pelo vírus da AIDS. E eles tinham consciência que isso estava acontecendo. Isso gerou uma comoção geral. Os médicos permitiram que sangue contaminado fosse injetado em pacientes inocentes, entre aspas. E aí, então, qual era exatamente o sentimento com o qual as pessoas foram tomadas naquela época? Querer fazer a mesma coisa com eles. Já que eles provocaram isso conscientemente, então que eles sofram da mesma forma. Daí a gente vê mais uma vez que, quer dizer, os nossos valores vão se modificando conforme as circunstâncias. E quando a gente fala de natureza, ela é, por si mesma, equilibrada. Ela é absolutamente correta. Somos nós que distorcemos. Quando a gente vê Segunda Guerra Mundial, vemos ali os judeus que foram sacrificados pelos nazistas, e a gente pensa assim, se você pudesse pegar um nazista, o que você faria? Aí então a gente já muda completamente a nossa visão de destruição. Completamente. Quer dizer, eu acho que eles estavam errados e eu quero fazer a mesma coisa. Então, de repente, olhando para a natureza, eu faço um julgamento. Quando eu olho para alguém que cometeu aquele crime, eu já faço um outro julgamento. Esse é um problema muito sério que nós acabamos, então, enfrentando. É a questão de julgamento, roqueiro, né? A gente vai começando a... Esse é inocente, esse é culpado. Vai depender da nossa perspectiva. Se você fosse um palestino, você estaria aplaudindo o que aconteceu com ele. Se você fosse um judeu, você acharia uma injustiça. Fora da neutralidade, a gente julgamos quem é quem. É tudo uma questão de quê? De ponto de vista. Então nós colocamos os nossos conceitos e fazemos os nossos julgamentos. Isso é extremamente filosófico da gente analisar. É tudo uma questão de perspectiva. Para a gente poder quebrar um pouco essa tensão desse assunto, teremos no final de semana agora a disputa do Campeonato Brasileiro. Corinthians na frente e o Vasco atrás. Semana passada eu conversava com a Vaninha, que é flamenguista, e aí então a gente estava torcendo quem vai ganhar, quem vai perder. Aí eu falei para ela assim, o Vasco tem que perder para o Flamengo, e o meu Corinthians tem que ganhar do Palmeiras. Pergunta para um palmeirense e para um vascaíno o que eles pensam. Modifica completamente a visão. É tudo uma questão de quê? De ponto de vista, de valores e do elemento emocional que nós colocamos em cada julgamento. Nós somos seres muito passionais. E sendo passionais, nós usamos a nossa paixão para fazer julgamento. Nós não nos preocupamos com aquilo que diz respeito ao certo ou ao errado. Nós colocamos esses valores, né? Então, fechando por aqui então essa nossa introdução, esse raciocínio, vamos agora para o nosso Livro dos Espíritos, questão 728. Vamos lá. Kardec pergunta aos espíritos, a destruição é uma lei da natureza? Quando a gente fala em lei da natureza, a gente lembra que é tudo aquilo que diz respeito aos conceitos divinos que regem o nosso mundo, que regem nossas vidas. Ou seja, a lei da natureza é tudo aquilo que é perfeito. E se tudo é perfeito, como é que a gente pode imaginar que a perfeição permita a destruição de alguma coisa? Por isso Kardec perguntou, a destruição é uma lei da natureza? Respondem os espíritos, é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso a que chamais destruição não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então aqui nós falamos diretamente nos seres vivos. Quando nós temos uma chuva torrencial, que faz com que barrancos deslizem, que árvores caiam, que locais fiquem alagados, e a vegetação daquele local
a vegetação daquela região foi destruída, nós sabemos que o princípio vital que se encontra ali está passando um processo de reelaboração. Como isso vai acontecer, para onde ele vai, o que ele vai se tornar, a gente não faz a menor ideia. Porque nós só conseguimos entender aquilo que nós vemos. Aquilo que nós não vemos, para nós é tudo teórico, que é o que a gente faz nessas discussões filosóficas. Então nós estamos ali sempre prontos para tal. Né? O Hooker colocou, acredito que nascemos para comer vegetais. A nossa constituição orgânica permite que nós comamos carne. Essa que é a condição interessante. Nós somos seres onívoros. Falamos sobre isso. Sendo seres onívoros, a gente tem que pensar dessa forma. E olha o detalhe interessante, Hooker, eu coloquei aqui num outro estudo, como você não participa com frequência, você acaba não acompanhando o nosso raciocínio. Mas você fala soja e grão de bico. Imagina, por exemplo, você na África, num local extremamente árido, onde a única coisa que sobrevive são as cabras. Como é que a gente vai dizer para aquelas pessoas não comer as cabras e comer soja e grão de bico, sendo que eles não têm o que comer? Como é que a gente vai imaginar que eles vão se alimentar? Imaginemos, por exemplo, quando você vai para o Oriente Médio, no Afeganistão, onde tudo aquilo é pedra, onde tudo aquilo é rocha, e a única coisa que eles vivem também é da pecuária familiar, como é que a gente vai imaginar mandando esses vegetais com alto teor de proteínas e vitaminas, etc. e tal, se eles não têm como plantar? Enquanto o mundo não encontrar esse equilíbrio, é importante a gente pensar isso, enquanto não encontrar esse equilíbrio de haver uma distribuição de alimentação para toda a humanidade, todas as pessoas comerem adequadamente, ela naturalmente vai se elevando em consciência e percebendo que não precisa destruir os animais. Mas ele pode se alimentar da vegetação. Mas mesmo assim a gente pergunta, é justo você destruir um pé de alface? Coitadinho do pé de alface, o que ele tem com você? O que ele fez para você destruí-lo? Aí a gente pensa, bom, pé de alface eu posso destruir, um peixe não. Porque o peixe é ser vivo. Mas, afinal de contas, o pé de alface também é um ser vivo. Né? Então é dessa forma que a gente vai pensando. Né? Então esses raciocínios que a gente pensa, vai chegar um momento em que tudo vai se transformar? Sim, mas é uma mudança a longo prazo, que certamente nós, nesse momento, não vamos acompanhar. A gente pensa que o nosso planeta passa por uma transformação há 4,5 bilhões de anos. Por que a gente acha que nesse momento, onde nós nos encontramos agora, nós seremos testemunhas da mudança geral do planeta? Se o espírito é imortal, ele vai acompanhando essa evolução conforme as etapas que ele vai galgando, que ele vai avançando. Sendo o espírito imortal e reencarnando constantemente, nós pegamos a Terra num determinado padrão, acompanhamos uma transformação, chegamos nessa forma e continuaremos acompanhando. Por isso não adianta a gente ter a ideia assim, não, eu quero ver o mundo se tornar um paraíso. Se o mundo levou 4,5 bilhões de anos para chegar nesse formato e deve levar mais uns 4 bilhões para poder avançar, por que a gente acha que hoje isso vai acontecer? Então por isso temos que ter paciência, imaginar assim com uma perspectiva mais elevada. Sem essa pressa que nós temos hoje, de imaginar que o ser humano vai se tornar em anjo de uma hora para outra, sendo que ele carrega dentro de si o egoísmo, carrega dentro de si o individualismo, os seus preconceitos, a sua agressividade. Essa é uma transformação que ela vai se dando gradualmente e leva muito tempo para isso acontecer. Nós já nos transformamos? Sim, e bastante. Como eu sempre digo, no passado nós queimávamos pessoas em praça pública. Hoje nós nos indignamos com qualquer tipo de violência. É uma mudança significativa? Sem dúvida nenhuma. Antes nós fazíamos parte da violência. Hoje nós condenamos a violência. Amanhã nós vamos educar para evitar a violência. Mas tudo acontece no seu devido tempo. Por isso, então, essas transformações vão acontecendo para a nossa renovação e para o nosso melhoramento também. É o mais importante de tudo. Armando colocou em cima, né, ser vegetarianos ou carnívoros não elevará a nossa condição espiritual. Basta controlar a boca, né, pois o mal é o que sai da boca do homem, não o que entra. Né? A nossa alimentação vai de acordo com as nossas necessidades. O dia que eu achar que não é mais necessário me alimentar dessa ou daquela forma, é um avanço que eu consegui alcançar. Mas enquanto isso não acontecer, eu estou levando a minha vida. E aquilo que eu vou fazendo, a lei de causa e efeito, vai me mostrando. Olha, você errou nisso, vai ter que corrigir. Você acertou nisso, você pode evoluir. Então hoje a gente vai vivendo assim. A nossa própria vida de relacionamentos é dessa forma. Se por acaso eu chego na casa de alguém e ofendo essa pessoa, qual vai ser a reação dela? Me botar para fora.
Se eu chego na casa dessa pessoa e consigo me adaptar ao sistema, à simpatia dessas pessoas, serei convidado novamente. Nos nossos relacionamentos, a lei de causa e efeito ela é simples, ela é objetiva. Somos nós que complicamos, tentando fazer com que o mundo tome o nosso formato. Eu quero que o mundo seja do meu jeito, só que o meu jeito não é o jeito de vocês. Vocês também têm a fórmula mágica para tornar o mundo melhor. Quando eu disse esses dias que nós tínhamos uma propaganda de carro, em que o rapaz dirigia, assim, o bonitão dirigia um carrão, ele dizia assim, e se eu fosse a única pessoa do mundo? Esse é o mundo na concepção dele. Claro que isso é uma história, é um personagem e tudo mais, mas é uma ideia. Aí ele parou assim no trânsito e falou assim, peraí, e se eu fosse o único homem da face da terra? E apareceram então as mulheres lindas, as beldades do seu lado. É a concepção de mundo dele. Só que o dia que ele escolheu ser o único homem, ele me exterminou da terra. Então antes ele do que eu. Todo mundo querendo fazer com que haja a sua própria visão. No nosso mundo hoje nós temos, se eu pudesse, o mundo seria todo de corintiano. Então vocês que são do teu time, problema de vocês, vocês vão ter que se adaptar ao meu modo. Todos vocês serão espíritas, porque eu acho que é a melhor religião. Todos vocês morariam em São Paulo, porque é o melhor lugar do mundo para se morar. Todos vocês falariam com sotaque de paulista, porque é o melhor sotaque que se tem. E aí então a gente pensaria, vocês aceitariam isso na boa? Claro que não, todo mundo queria que eu fosse flamenguista, falasse pastel, tomasse uma praia. Não é o que me interessa. Então hoje nós temos, parece engraçado isso, meus amigos. Parece engraçado. Mas se nós imaginarmos que nós temos hoje as religiões que entram em conflito, os partidos políticos que se acusam, as torcidas de futebol que se destroem, as nações que entram em guerra, cada uma querendo colocar a sua forma de viver. Então nós temos que todos nós vamos crescendo, mas alcançando um objetivo comum, que são esses valores mais elevados. Né? É utopia? Hoje talvez sim. Mas se todos nós nos afinizássemos, nós falamos de Jesus. Não fale de Jesus no conceito religioso. Se Jesus é dos evangélicos, se Jesus é dos católicos, é dos espíritas, não importa esse Cristo que todo mundo fala. Nós falamos de Jesus como homem, como um indivíduo que veio e viveu uma vida com os mais elevados valores. É esse exemplo que nós precisamos tomar. Nunca é Jesus, vamos falar de Buda. Siddhartha Gautama, também é um homem de extremo valor. Não serve ele? Peguemos Madre Teresa de Calcutá, vamos baixando um pouquinho a bola para trazer alguma coisa mais real para todos nós. Se todos nós vivêssemos com os mesmos valores que esses indivíduos que nós citamos viveram, o nosso mundo se transformaria. Mas a gente não está preocupado em ser amoroso, ser caridoso, ser generoso. A gente está preocupado em ser egoísta, individualista. Daí então a gente percebe que, infelizmente, essa mudança vai demorar para transformar? Para acontecer? Sim, vai demorar. Mas ela vai estar acontecendo. Só que não adianta a gente querer ter pressa, porque a natureza não dá saltos. A natureza segue o seu próprio ritmo. E a gente só se transforma quando se conscientiza. Então nós precisamos, na verdade, aprender, entender e escolher essa mudança. Não simplesmente impor a mudança para que ela ocorra. As mudanças não são impostas. As mudanças elas são escolhidas. E nós fizemos as nossas escolhas e estamos fazendo escolhas. Seguindo em frente aqui para nós. 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? Quer dizer, essa ideia, esse instinto que nós temos de destruir as coisas para a gente sobreviver, porque a gente lembra que é destruição. Pensemos assim, só para vocês terem uma ideia da revolução que acontece quando a gente destrói alguma coisa. Imagina que você passa por um jardim, aí você acha uma flor linda, e você pega e arranca aquela flor do pezinho para dar para a namorada, né? Ou para a namorada dar para o namorado. No momento em que você pega aquela flor, vamos fazer uma visão microscópica. Imagina no local onde você pegou, em que você deu aquela torcida e você de repente arrancou a flor. Todas as fibras que prendiam aquela flor naquela árvore foi destruída. A seiva começa a vazar, porque a gente provocou, entre aspas, uma hemorragia naquele local. Então mesmo que você fique feliz cheirando a plantinha, ela começa a morrer, porque aquela flor deixou de ser alimentada pela sua seiva. E ali mais tempo ou menos tempo ela vai secar e vai se destruir. Então tudo aquilo que é romântico na nossa visão, um alimento que você tira, você vai lá então no arrozal e corta
aquele, eu não sei qual é o nome que se dá, mas aquele talinho de arroz, vai. Quando você cortou aquilo tudo, a gente provocou uma transformação enorme naquela planta. O próprio cheiro que sai, para quem já esteve numa plantação, o cheiro que sai das plantas é um cheiro delicioso, mas na verdade nada mais é do que o cheiro da hemorragia que nós causamos. E então a gente fala assim, olha, nós estamos destruindo aquela planta. Em vez de você falar de colheita, que você está dando arrozinho para o seu bebê, esse arrozinho do seu bebê foi a planta que foi destruída. Mas então a gente começa a pensar, mas o que é exatamente a destruição? É a transformação. Nós estamos então pegando aquela alimentação para o nosso sustento. E isso foi concedido pela lei da natureza. Porque enquanto nós estamos destruindo aquela mesma planta passa por um processo de transformação. Aquele princípio vital que se encontrava concentrado naquele vegetal está se transformando, se reelaborando para evoluir em um princípio mais, digamos assim, mais desenvolvido. Então Kardec perguntou aqui se o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais. Tem um objetivo a gente ter que destruir as coisas para sobreviver? Respondem os espíritos. As criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. Agora, quais são os fins de Deus? A gente imagina que seria promover a evolução do nosso mundo, que seria promover essas transformações que vai fazer com que a própria matéria evolua. A gente não adianta querer entrar na mente divina para poder entender quais são os seus propósitos, os seus objetivos. Mas que certamente nós fazemos parte desse processo. Assim como a formiga é importante para a nossa evolução, assim como um inseto, nós olhamos uma abelha e falamos, mas que abelha chata que vai me picar. Se não fossem os insetos, não haveria polinização. Não havendo polinização, as plantas não se reproduziriam. Não se reproduzindo, todos nós morreríamos. Porque se nós não nos alimentamos de carne, nós nos alimentamos de vegetal. E esse vegetal ele tem que ser reproduzido para poder continuar gerando os seus frutos. E então, se nós tirarmos os vegetais, que inclusive foi essa, para a gente ter uma ideia, a teoria da extinção dos dinossauros. Lembrando que é teoria. Veio ali um grande meteoro, atingiu a nossa Terra, provocou um abalo muito grande, um abalo na nossa Terra, e levantou uma quantidade enorme de poeira, que durou ali anos. Essa poeira impediu a passagem do Sol, consequentemente provocou a morte das plantas que dependem da luz para sua fotossíntese, e as plantas morreram. As plantas morrendo, os animais não tinham com que se alimentar, os herbívoros, e morreram, os carnívoros não tendo com que se alimentar, também morreram. Só os animais mais resistentes conseguiram sobreviver. Daí então percebemos que o inseto, a minhoca, o roedor, um herbívoro, todos nós, seres vivos, temos um papel nesse meio ambiente. Nós só não conseguimos ainda entender exatamente qual é a nossa função. Mas a natureza, o mundo está evoluindo com a participação de cada um desses seres. Para que serve a infeliz da bactéria? A bactéria transforma substâncias, e essas substâncias são necessárias para aquele indivíduo que ali se encontra. Para que serve um pernilongo, aquele infeliz que fica picando a gente? Ele é um hematófago, ele se alimenta de sangue. Qual é a função dele? Tiremos os pernilongos para a gente ver o que acontece na natureza. Porque eles fazem parte da cadeia alimentar de outros seres. E assim, um indivíduo depende de outro indivíduo, que depende de outro indivíduo. Se nós quebrarmos essa cadeia, nós desequilibramos todo o resto. Eu sei que a cabeça de vocês está fervendo, porque a minha também está. Mas é assim que as coisas são. Todas as criaturas de Deus são instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. O que os espíritos responderam. Quais são esses fins? Não sabemos. Só sabemos que fazemos parte dessa cadeia. Mesmo de forma inconsciente, como é o caso das formigas, dos pernilongos e das abelhas e dos animais. E continua. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem em si. E isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, aquilo que nós comentamos, e de utilizar os restos do invólucro exterior. Ou seja, nós podemos nos alimentar do corpo daquele animal que foi, entre aspas, destruído, ao mesmo tempo que nós mantivemos o equilíbrio da natureza. Se nós tivéssemos apenas animais herbívoros, a natureza toda já seria destruída.
o ecossistema, entrando nesse desequilíbrio, naturalmente entraria num processo de degradação. Porque simplesmente não teria mais capim, não teria mais planta, não teria nada. Porque todos os seres simplesmente destruíram essa vegetação. Daí então que nós percebemos que os insetos, sua maioria... Como é que está o som, pessoal? Dá um ok, por favor. Ok, obrigado. Então os insetos são seres de maior abundância no nosso planeta. Depois dos insetos nós temos ali os répteis e os anfíbios. Depois nós temos os herbívoros. E na sua minoria, os carnívoros. Olha que coincidência. Por que a minoria é carnívora? Porque se ela fosse maioria, ela já teria exterminado todos os animais do planeta. E aí então você vê numa savana africana, aquela manada de centenas de indivíduos andando pelas campinas, ou pelas savanas, né? E, para poder controlar aqueles seres, nós temos ali 2 ou 3 grupos de carnívoros. Imaginemos se fosse o contrário. Aquela manada seria destruída rapidamente. Daí então, esse equilíbrio ecológico, ele é necessário para que o nosso mundo continue vivendo, continue evoluindo. Daí então que nós fazemos parte dessa evolução. E uma das formas seria nós nos aproveitarmos desses corpos para a nossa alimentação, ao mesmo tempo que mantemos o equilíbrio desse sistema. E continua. Mas é apenas um invólucro que é destruído, e esse não é mais que acessório. Não a parte essencial do ser pensante, pois este é o princípio inteligente indestrutível, que se elabora nas diferentes metamorfoses por que passa. Vou ler para vocês uma resposta. Deixa eu pegar rapidamente aqui no meu arquivo, que eu acho que vale a pena, só para a gente poder confundir um pouquinho mais a nossa cabeça, dentro daquilo que os espíritos nos ajudam com as suas orientações. Mas como nós temos uma dificuldade muito grande de entendermos esse processo, rapidamente aqui, ó. Eu enviei uma carta ao Centro Espírita Leon Denis para que eles pudessem me dar algumas respostas. É aquele trabalho que eu fiz, que eu falei para vocês, né, que eu peguei ali algumas perguntas, mandei para o mundo espiritual e eles responderam mais ou menos como Kardec fez na sua época. E uma das perguntas que eu fiz foi essa. Eu vou ler a pergunta e depois vou ler a resposta. Para vocês verem como a nossa mente é limitada no entendimento do que diz respeito a essa natureza. Eu coloquei assim: a existência dos animais no mundo espiritual também pode ser classificada como polêmica, de outras polêmicas que eu tinha lançado, já que contamos apenas com raríssimos relatos pessoais que vemos, ou como superficiais, ou sem concordância geral, ou até mesmo um pouco fantasiosos. Como, onde e por quanto tempo vivem os animais desencarnados na esfera espiritual? Como são tratados no momento do desencarne durante o período de erraticidade? E como é o processo de reencarnação ou o planejamento reencarnatório desses irmãos, sejam domésticos, sejam selvagens? Essa foi a pergunta que eu fiz para os espíritos. Eles me responderam o seguinte: como princípios inteligentes da criação, que estão sendo formados para outras etapas evolutivas, há a individualidade que se conserva conforme o aspecto evolutivo de cada raça em questão, que são agregadas, segundo o estado vibratório, em regiões específicas do espaço, sob a proteção de espíritos responsáveis por esse processo, e onde há verdadeiros laboratórios, onde se processam o auxílio ao desenvolvimento das raças e proteção das mesmas, com a finalidade de utilização futura, segundo as leis de Deus. Muitas colônias agregam esses princípios inteligentes, à semelhança com o que ocorre no ambiente terreno, para dar e oferecer apoio, proteção e certos tipos de trabalho junto com os espíritos responsáveis por tarefas de socorro, apoio e até mesmo entretenimento. São aspectos que são considerados em cada colônia, tanto quanto as suas necessidades, para que sejam deslocados até o local adequado. Tudo obedece ao bom senso e às necessidades específicas de cada colônia e de local. O processo de retorno ao ambiente terreno, olha só que interessante a reencarnação dos animais. O processo de retorno ao ambiente terreno obedece a vários aspectos que são processados nesses laboratórios ou regiões onde eles são situados, mas, em regra geral, obedecem ao próprio automatismo operante da vida, ou seja, por serem necessários ao processo geral de formação,
criação, manutenção da vida biológica do planeta, não tendo consciência de como se processam ou onde se dirigem. Podemos comparar palidamente a própria cadeia alimentar da vida material. E, nesse caso, a vida espiritual se processa nesses de igual maneira, onde a perda da vida biológica agrega este princípio às regiões específicas e, pelo próprio mecanismo de início ou reinício da vida, se deslocam para próximo do corpo biológico, para o próximo corpo biológico, de acordo com as suas necessidades, onde o magnetismo de atração e repulsão oferece o princípio básico, mas que os espíritos responsáveis pelo desenvolvimento e processo coordenam e dirigem todas essas etapas, sem interferir nessas etapas automáticas próprias de cada energia e princípio que está ali agregado. Há certamente muitas outras causas que o tempo não permite dizer, mas que poderão estudar e melhor compreender se estudarem melhor este magnetismo biológico dos animais, migrações dos animais, etc., que obedecem a um princípio básico, que é o da sobrevivência, preservação da espécie, manutenção da vida, reprodução, etc. Resposta dada pelo Espírito Agostinho, um dos mentores do Centro Espírita Leon Denis. Agora, o que é interessante a gente pensar é que se nós, em estado de libertação do corpo físico, nós desencarnamos, estamos ali vivos e ativos no mundo espiritual, e aí então nós vamos fazer um estágio na África para simplesmente observar a natureza. Ou mesmo aqui no Brasil, vamos para a Amazônia. E aí então nós começamos a observar os animais daquele ecossistema. Eles nascendo, eles morrendo, eles se destruindo, e os princípios inteligentes saindo e voltando para a matéria. Nós ficaríamos deslumbrados e com uma interrogação do tamanho do mundo na cabeça. O que está acontecendo exatamente? Claro que passa assim, matador. Porque nós não conseguimos entender aquilo que foge à nossa compreensão. Então essa arrogância do homem de dizer assim, nós já descobrimos tudo, nós já sabemos os segredos do universo, nós não sabemos absolutamente nada, a não ser aquilo que está a um palmo diante do nariz. É muito complexo para o nosso entendimento. Então, essa visão de destruição, a gente vê o coitadinho do coelho sendo comido por uma cobra. Mas a gente não imagina a necessidade da cobra, a natureza por aquele processo, o princípio inteligente do coelho sendo reelaborado no mundo espiritual para retornar futuramente numa nova condição, nós não conseguimos entender. Daí então que destruição, como nós dissemos no início, é uma questão que vem sendo somada a conceitos emocionais e a conceitos limitados da nossa parte. Nós achamos que está sendo destruído, a natureza está transformando. E o que vai acontecer com essa transformação certamente faz parte de um processo evolutivo. O Eduardo colocou para nós, né? O livro Universo e Vida fala sobre esse assunto. Coloca o autor para nós, Eduardo, se você tiver em mãos, por favor. O Brás colocou, foi a única contradição que encontrei na doutrina. O livro dos médiuns fala que não tem animais no além. E o livro dos espíritos diz claramente que tem. Brás, Hernani T. Santana, está aí o nome então, do autor do livro Universo e Vida. Brás, eu acho que é uma questão de interpretação, tá? Ou de respostas que vieram apenas para entender uma questão imediata. Espírito Áureo, tá? Uma psicografia então do médium Hernani T. Santana. Porque quando a gente começa a ler a doutrina, a gente vê por uma visão limitada, olha, não tem espíritos de que forma, onde eles estão, como é que funciona, de qual faixa vibratória você fala exatamente. Então a doutrina ela veio passada para nós de um modo bastante objetivo para as questões de esclarecimento a respeito do mundo espiritual, ela não entrou em detalhes. E não entrando em detalhes, a gente fica com uma série de lacunas a serem preenchidas que para nós causa muita confusão. Então, assim, é importante que aquilo que para nós não é compreensível nesse momento, deve ser guardado na gavetinha, igual eu faço, e no momento oportuno a gente tira de novo e faz novos questionamentos. Como eu perguntei para vocês aqui, como eu coloquei essa pergunta para o mundo espiritual, né, para os amigos espirituais, foi exatamente baseado nisso. A gente não tem informações. Onde que a gente pode encontrar? Ele deu uma resposta simples e ainda colocou, tem muita coisa ainda a ser falada, mas que o tempo não permite. Ou seja, tem coisa que não adianta a gente querer avançar. Tudo vem no seu devido tempo, tudo vem na devida etapa. Eu comentei com vocês, para colocar isso de uma forma mais prática, estava dando aula de matemática para uma aluna, e ela fazia a 6ª série, ou o 7º ano, né, para essa nova forma
de classificar a vida escolar dos nossos jovens. E aí então ela estava aprendendo a fazer a equação do primeiro grau. Aquela coisa, x mais 3 igual a 5, coisa e tal. Aí então ela estava me perguntando sobre uma aula que eu estava dando anteriormente para um outro aluno que era de 8ª série. Estava ensinando para ele a equação do segundo grau. Aplicar a fórmula de Bhaskara, calcular o delta, aquela coisa toda. Ela falou assim, o que é isso exatamente? Eu falei assim, isso aqui é uma outra conta que você vai aprender. Me explica como é isso. Eu falei assim, eu não vou explicar, mas eu vou te mostrar como é que faz. E aí então eu fui orientando para ela, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e deu uma página de caderno. Ela parou, ficou olhando para minha cara e falou assim, o que a gente acabou de fazer? Eu falei, uma coisa que você ainda não aprendeu. Mas que você vai entender no seu devido tempo. O ano que vem, quando ela for para a 8ª série, porque isso foi ano passado, no ano que vem ela vai entrar na 8ª série e vai aprender isso com toda facilidade, vai decorar a fórmula e vai saber aplicar. Então tudo vem no seu devido tempo. Uma criança que está se alfabetizando não vai conseguir entender o que é trigonometria. Vai muito além do conhecimento dela. Não vai sim, filhinha, vai sim porque eu vou estar no pé, pode deixar. Então ela não vai entender porque está além. E quando a gente fala dessa questão filosófica, dessa questão espiritual, dessa questão técnica, a nossa mente não consegue comportar essas informações. Por mais pretensioso que a gente seja, de dizer, não, pode explicar que eu vou entender. Não adianta, a gente não vai entender, porque para poder entender aquilo que a natureza vai nos mostrar, a gente precisa ter uma série de informações que elas não vieram ainda. De olhar para aquela coisa e saber do que eu estou falando, o que é aquilo, como aquilo funciona. Para essa criança aprender uma equação do segundo grau, ela precisa desenvolver técnicas matemáticas para poder chegar naquele momento e saber aplicar uma fórmula. Se ela não dominar o básico da matemática, ela não vai conseguir chegar até lá. Tem que fazer associações mentais, exatamente, Eduardo. Associações mentais, pegar a informação que está arquivada, encaixar naquela parte, não é tão simples assim. O músico, para poder fazer a música, ele precisa entender de uma série de informações técnicas para poder não apenas conhecer um instrumento, mas a própria composição musical nos seus símbolos, nas suas notas. Se algum de vocês aqui é músico, sabe exatamente do que eu estou falando. Eu não entendo nada. Para mim, um violão serve para encostar na porta para ela não bater. Agora, para quem conhece a música, pega um violão e tira ali sons, melodias maravilhosas. Tudo no seu devido tempo, tudo de acordo com a sua capacidade. Assim é para nós também. O mundo espiritual é um grande enigma. E se alguém chega assim e fala assim, eu entendo tudo de doutrina espírita, ele está sendo muito pretensioso, arrogante e mostrando muito mais a sua ignorância. Como diz Sócrates, tudo que sei é que nada sei. O dia que a gente absorver, incorporar essa mentalidade de humildade e de aluno de fato como nós somos, tudo virá mais fácil. Se nós incorporarmos a arrogância de um mestre sem ter alcançado essa maestria, a gente sempre vai se iludir. E só se desilude quem se ilude. Em todos os campos da nossa existência nós sabemos disso. Vamos em frente aqui para mais uma questão? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, né? Eduardo colocou principalmente porque ainda não recebemos tudo. Muito ainda virá. E o que está vindo já está causando polêmica, Eduardo. Imagina então quando vier mais coisa. Quando se fala em obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel, Bezerra de Menezes, isso tudo já gera uma polêmica enorme no nosso meio. Imagina quando eles trouxerem mais informações ainda, aí que a gente vai pirar de vez. Aí eles vão ter que parar tudo, provocar uma revolução no nosso mundo, e Kardec vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Vamos primeiro mostrar que o Espírito vive, que o Espírito continua. É simplesmente realfabetizar nós, nos realfabetizar com as informações básicas, porque a gente não conseguiu fazer absolutamente nada. Fazer o beabá de novo de doutrina, porque nós entramos em conflito com as nossas mentes. Vamos em frente. Bom dia, pessoal que chegou. Bom dia, Dudu. 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Quando a gente fala sobre a regeneração dos seres, que é essa destruição, que significa você destrói o corpo físico, o princípio espiritual, o princípio inteligente vai para o mundo espiritual, se reelabora, volta novamente, para poder chegar aqui e passar por um novo processo evolutivo aqui no mundo físico, e assim vai se sucedendo, desde a bactéria até o mamífero, que é o mais desenvolvido dos animais. Se eles passam por esse processo, já que a destruição é necessária, por que há meios, que a natureza nos oferece meios de preservação
e conservação. Quando a gente fala meio de preservação e conservação, a gente lembra que quando nós estudamos aqui a lei de conservação, o instinto de conservação, olha só que interessante. Parece que é conflituoso, né? Mas não é. Olha só. Lei de conservação, deixa eu pegar aqui, está aqui, ó. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Olha Kardec, a perspicácia dele. A primeira pergunta que ele colocou no instinto de conservação, na lei de conservação. O instinto de conservação é uma lei da natureza? E olha a primeira pergunta que ele colocou na lei de destruição. A destruição é uma lei da natureza? Primeiro ele pergunta se esse instinto de conservação é natural. Depois ele pergunta, tá, mas a destruição também é da lei natural? Olha o instinto de conservação. Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Nuns é puramente mecânico, noutros é natural, é racional. Com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem colaborar com os desígnios da providência. Foi por isso que Deus deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Quer dizer, nós temos um instinto, nós, seres vivos, temos um instinto de conservação para sustentar a nossa manutenção aqui no nosso mundo físico. Porque estarmos aqui interagindo com a matéria nos promove a evolução necessária, né, ou nos promove, né, nos dá o impulso necessário para o nosso desenvolvimento. Só que nós sabemos que a nossa permanência aqui não é eterna. Ela não é definitiva, ela é temporária. E é esse tempo... Não, ainda não, filhinha. E é esse tempo que nos dá exatamente, né, esse limite de tempo que é regido por essa lei de destruição. Onde nós nos sustentamos por um lado, mas ao mesmo tempo mantemos o equilíbrio do outro. E aqui então, se a destruição é necessária, por que nós temos esses meios de preservação e conservação? Meios de preservação e conservação significa a natureza nos dando alimentação, nos dando um instinto de sobrevivência, nos dando a inteligência, ainda que limitada, ainda que digamos assim, que no estado primitivo. Quando nós observamos a natureza, tem um documentário que eu passei para vocês chamado Os Animais São Gente Boa, Os Bichos São Gente Boa. E aí mostra, né, um documentário divertidíssimo, inclusive, para quem não viu, deixa eu pegar para vocês aqui de novo. É um documentário que vale a pena porque mostra os animais se virando na natureza. Alguns em situações das mais bizarras, porque é muito interessante, assim, divertido de se ver. Deixa eu pegar aqui rapidamente, espera só um pouquinho. Estou verificando aqui no meu arquivo. Inclusive tem um outro documentário que eu passei para vocês também chamado Quantas Pessoas Podem Viver na Terra? Ou seja, se não houvesse o equilíbrio natural, nós destruiríamos a Terra pela superpopulação. Calma, deixa eu pegar aqui. Tá aqui, ó, animais. Tá aqui, ó, Os Bichos São Gente Boa. Vale a pena assistir, tá, gente? Porque é muito legal. E mostra a natureza por uma perspectiva que a gente não tinha ainda pensado, né? Deixa eu colocar aqui o link para vocês. Eu vou colocar o link do Mega Upload quebrado, naturalmente, como a gente sempre faz. Depois vocês juntam os dois espaços que eu coloquei aí para poder facilitar o entendimento de vocês. E aqui, como nós já colocamos, Quantas Pessoas Podem Viver na Terra? É um outro documentário que também vale a pena vocês estudarem. Lembrando que o documentário não deve ser assistido, ele deve ser estudado, né? Tá aqui também, ó. E para quem quer entender exatamente o que é o processo de transformação, um outro documentário chamado Passado Catastrófico da Terra. Esse documentário mostra como era a Terra nos tempos primitivos. Aí sim a gente vai ver o que é a destruição. Quando nós tivemos ali a estabilidade, uma grande instabilidade geológica, né? Tá aqui, deixa eu pegar de novo porque eu esqueci de quebrar. 3 documentários para vocês estudarem. Tá aqui, ó. Tá? Primeiro, os bichos são gente boa. O segundo, quantas pessoas podem viver na Terra. E o terceiro, o passado catastrófico da Terra.
Nesses 3 documentários vamos ter uma visão geral do que é a destruição, do que é o instinto de conservação e o meio, a bagunça toda que nos envolve, que a gente sequer consegue compreender. Tá? Depois vocês peguem aí. Então, nesse caso, nós temos todos os recursos para a nossa sobrevivência. E esses recursos significam, né, como a gente colocou, a parte intelectual, a parte emocional, a parte instintiva, e da mesma forma também a natureza que nos oferece todos esses recursos. E a resposta dos espíritos então, né? Se é necessário na destruição, por que a natureza nos cerca de meios? Resposta dos espíritos: para evitar a destruição antes do tempo necessário. Se um animal precisa estar aqui durante 10 anos para sua evolução, então a natureza vai oferecer para ele todos esses recursos, porque se dependesse dele, desse animal, ele viveria eternamente. Porque todos nós, somos dotados desse instinto. Se nós pudéssemos, ninguém morreria. Todo mundo continuaria vivo, como se fosse um Highlander do filme, né? Um imortal, séculos a séculos, depois de séculos, vivendo. Só que, na verdade, essas etapas, etapa no mundo físico, etapa no mundo espiritual, é necessário que haja esse intercalamento, não apenas para poder descansar das dificuldades e desafios que o mundo físico nos oferece, mas para nos colocar numa condição onde as reflexões são muito mais amplas, muito mais fáceis. Então a gente vai, ora físico, ora espiritual, ora físico e ora espiritual. E a cada um desse ciclo, nós vamos adquirindo novos conhecimentos e nos desenvolvendo gradativamente. Então, antes do necessário, nós continuaremos aqui lutando pela vida. Quando chegar o momento, a própria natureza se encarregará disso. Ou terá uma doença, ou terá um acidente, ou terá alguma coisa que vai me provocar o desencarne. Então, quando a gente olha para um ente querido desencarnando, a gente lamenta por nós estarmos envolvidos emocionalmente com aquela pessoa. Mas, na verdade, a natureza cumpre o seu ciclo e aquele espírito retorna ao seu ambiente de origem. Nós colocamos o elemento emocional e sentimental naquele processo que é absolutamente natural. Daí, então, quando nós falamos que a morte é uma coisa natural, todo mundo fala assim: Deus me livre. A morte é natural porque não bateu na tua porta. A morte é natural porque não atingiu sua família. A morte é o que é. A morte não é morte, a destruição não é destruição. Tudo é transformação. E essa transformação é necessária para o nosso crescimento. E continua. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir, que é o que está lá no instinto de conservação. Então, a partir daqui, meus amigos, questão 730, que é a próxima que a gente vai entrar, como a gente está em cima da hora, a gente para por aqui. Tá? No nosso próximo encontro, que vai ser na próxima terça-feira, a gente dá continuidade aqui nesse tema. Tá? Porque a gente viu que ele é extremamente complexo de ser estudado e precisa ir com calma, para a gente poder avançar um pouco mais em cada etapa, né, de entendimento nesse assunto. Porque destruição, mais uma vez para nós, sempre lembra alguma coisa trágica. Sempre lembra alguma coisa que é sofrível. Mas a transformação é transformação. E até mesmo os efeitos negativos que essa transformação nos oferece, esses efeitos negativos vêm de alguma forma para o nosso despertar. Recentemente a gente falava sobre o sofrimento dos animais. E aí então foi perguntado, né? Foi perguntado... Não, amanhã não tem estudo desse assunto, Clarice. Tá? Cada dia é um assunto diferente, então a gente só vai continuar na próxima terça-feira. Mas amanhã a gente está aqui fazendo o nosso Evangelho no Lar, estudando o nosso Vinha de Luz. E isso, tem outro, de segunda a sexta, firmes e fortes. Tá? Mas é que cada dia é um assunto diferente. Então quando a gente falava sobre, né, que eu nem lembro que eu estava falando mais. O que era mesmo, gente? Me deem aí uma luz, que a minha mente se escureceu. O que eu falava mesmo? Se vocês não lembrarem é porque vocês não estavam prestando atenção em nada do que a gente estava falando. Vamos lá. Sofrimento dos animais, obrigado. Quando a gente falava sobre o sofrimento dos animais, Emmanuel trouxe para nós uma resposta muito interessante, a partir das 9 horas, tá? Das 9 às 10h30, de segunda a sexta, tá? Sexta-feira até as 10 horas, só que é mais curto. Quando se fala sobre o sofrimento dos animais, Emmanuel trouxe para nós um novo conceito. Assim como destruição para nós
se transformou? Assim como Emmanuel, assim como a destruição para nós modificou o conceito para apenas transformação, independente da imagem, independente do sentimento envolvido, ou da imagem que ela ofereça, o sofrimento dos animais também modifica, porque Emmanuel diz o seguinte: sofrimento não é castigo, dor não é castigo. Dor e estímulo, Emmanuel. Não, outro Dudu. Dudu, abre o PVT para a Vaninha, por favor, que ela está te esperando aqui. Dor e sofrimento são estímulos que vão de alguma forma nos elevar. Então o animal que sofre, porque foi essa a pergunta feita, por que o animal tem que sofrer se ele não tem nenhum tipo de débito anterior? Porque ele não tem consciência para fazer isso. Aí então veio a resposta: mas dor não é castigo. O sofrimento não é uma punição, é um estímulo. Um estímulo que nós ainda não entendemos, porque ninguém quer sofrer. Mas muitas vezes o sofrimento desperta em nós a compaixão. No processo reencarnatório, quando você é uma pessoa arrogante, indiferente, quando você é uma pessoa individualista, que você não se importa com o mundo, qual é a única forma de você despertar a sua consciência? É você reencarnando numa condição de necessidade. E ali então você desperta a sua consciência, você desperta o seu amor, e aí então você começa a ver o mundo de um modo diferente. A generosidade começa a brotar dentro de você, porque você sentiu a necessidade das pessoas serem generosas. E os animais vão desenvolvendo sentimentos mais elaborados a partir de determinados estímulos. E é um processo que nós ainda não entendemos. Então, dor, sofrimento, destruição são simplesmente elementos da natureza que nos impulsionam para o progresso, mas que a nossa visão limitada ainda não consegue entender, não consegue compreender. Um ente querido nosso que está num hospital sofrendo de uma doença incurável, a gente se revolta contra Deus, a gente lamenta, a gente faz isso, tenta fazer de tudo e tudo mais. Aquela dor é um despertar. Não apenas para aquele que sofre diretamente, mas para aqueles que estão emocionalmente envolvidos com aquele processo. Se nós não entendemos agora, nós entenderemos depois. Chegando no mundo espiritual, nós vamos perguntar: mas por que ele tinha que sofrer? A gente fala assim: mas por que você acha que ele sofreu? Olha só a condição dele hoje. E começa a ver completamente diferente aquilo que envolve a nossa natureza, aquilo que envolve a nossa evolução. Daí então a gente vê o quão complexo nós entendemos ainda a nossa própria vida, para fazermos julgamentos e darmos ali as nossas opiniões, a nossa visão. Limitadamente, todos nós faríamos aquilo. Se eu pudesse tornar o mundo perfeito, eu já falei, todo mundo seria corintiano, todo mundo seria paulista, todo mundo adoraria o espiritismo. É a minha visão de mundo perfeito. Só que não é assim. Muitas vezes a rigidez que eu desejo impor nos outros, aquilo que para mim é bom, só é quebrada através de rupturas que são muitas vezes dolorosas. Decepções, frustrações, violência moral, violência física. A gente nunca sabe qual é o remédio necessário para o nosso crescimento. Mas nós temos já a diretriz. A doutrina cristã, mais uma vez, sem colocar elemento religioso, mas a moral cristã, onde os sentimentos mais nobres, mais elevados, conduzem nossa vida, servem para nós como elementos ou como instrumentos para o nosso crescimento. Eu posso seguir por ele ou não. Se eu não seguir por ele, serei forçado a retomar o curso natural. Se eu seguir por ele, eu estarei no caminho certo. E quando a gente falou sobre moral cristã, todas as religiões trazem moral elevada. Se nós juntarmos todas elas num conteúdo só, veremos que todas elas falam a mesma coisa. Nós falamos de moral cristã porque nós temos mais afinidade com o espírito, com o cristianismo. Mas eu posso falar sobre moral budista, moral islâmica, moral judaica. Falamos de moral, nós falamos de valores. E esses valores são os mesmos em todos os lugares. Eu não posso dizer que uma religião diz que ela é melhor do que todas. Quem diz isso é o intérprete da religião que está equivocado. Esse que é fundamental. Daí então, de nós entendermos que esse processo, ele é lento, demorado, trabalhoso, mas que vai acontecer. E que nós estamos sentindo essa transformação. O mais importante para todos nós. Então, moral cristã, como a gente falava, aplicado na nossa vida, vai dar tudo certo. Tagore,
pensador do passado, disse aquela frase de cabeceira que eu adoro: a vida conduz aquele que o aceita, que a aceita, e arrasta aquele que a nega. Muitos de nós estamos sendo arrastados pela vida porque nós queremos resistir à sua condução. Eu não quero ser bom, eu não quero ser bonzinho, eu não quero ser generoso. Então ela vai te arrastar para você aprender. E esse arrastamento vai sempre provocar a nossa dor. Fechando por aqui então, meus amigos, o nosso trabalho, passando para a nossa amiga Beth, que vai fazer um encerramento para nós, e depois